Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Olha, informação urgente. Marcos Braz define o substituto de Pedro no Flamengo para a sequência da temporada. E o planejamento, o que o Flamengo vai fazer para contratar um novo atacante. Tite tem reunião a portas fechadas e olho no olho com Gabigol. E nós vamos trazer aqui, nesse momento, detalhes do que aconteceu e que a gente soube em relação ao contato do técnico Tite intermediado pelo César Sampaio, que fez todo um trabalho de bastidores conversando com o Gabriel e levando até o Tite as reivindicações do jogador e aquilo que o Tite pensa, e as diferenças parecem ter sido contornadas. Nós vamos ver com o passar do tempo. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a todos vocês para que, olhem, deixem o like. Deixa o like e, claro, né, inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Não esquece de deixar o like, nós vamos rodar a vinheta. Enquanto a vinheta roda, o drone sobe, apura as informações. Você vai metendo o dedo no like, valeu? Após a vinheta, um show de notícias e informações do Flamengo para você. Roda a vinheta. Galera, Flamengo, as notícias realmente, no meio do futebol, elas mudam de minuto a minuto, né? Acho que a própria entrevista do Marcos Braz e do Bruno Spindel na apresentação do Alexandre, ela mostra muito isso para vocês, a galera que não está acostumada com essa questão de apuração, de informações. Cara, ninguém tem todas as fontes, ninguém, por isso que eu digo, ouça mais de uma pessoa, desde que tenha credibilidade. E assim, você tenha contato com um empresário, com um intermediário, com dois, com três, e às vezes você não consegue obter aquilo que acontece, até porque às vezes você está no caminho certo, mas as coisas mudam. E o próprio Bruno Spindel, ele chegou a dizer nessa entrevista que assim que o Pedro se machucou, o telefone dele e do Braz não pararam de tocar. Não parou de tocar. E, às vezes, uma mesma pessoa, intermediário de um determinado jogador, fazia contato com ele e oferecia o mesmo jogador para o Braz. E, às vezes, o mesmo jogador era oferecido por 5 intermediários diferentes. Então, assim, é uma loucura, é um negócio de maluco, né? É claro que todo mundo hoje quer jogar no Flamengo e a gente tem que analisar para ver até que ponto o cara quer jogar no Flamengo mesmo para performar, entender aquilo que ele vai ganhar bem, vai ter uma estrutura boa, maior time do Brasil, maior estrutura, Maracanã, ganhar títulos e tal, mas ele vai ser muito cobrado. Até que ponto ele está, né, sujeito a passar por essa determinada cobrança? Aqui não é para passar férias. Acabou aquela história que no Flamengo o jogador vem para poder encerrar a carreira. Eu detesto ouvir isso. Não, eu tô saindo, mas eu volto para encerrar a carreira do Flamengo. Aqui não é asilo para tu encerrar a carreira. Você tem que vir para cá em alto nível ainda para performar e ganhar títulos. Essa história acabou no Flamengo. Enfim, tanto é que o Flamengo hoje contrata jogadores, inclusive, de Premier League. Tudo bem, que jogador que não performou. A verdade é essa, o Alcaraz não performou. E por isso vem jogar no Flamengo, porque as portas, né, do mercado europeu eram restritas. A Juventus queria. Bom, queria mesmo? Não sei. Mas, de qualquer maneira, trata-se de um grande jogador, uma boa contratação, mas veio tarde, na minha opinião. Porque tem aquela história, tem adaptação. Por exemplo, o cara já foi expulso no primeiro jogo, já não joga o jogo da Copa do Brasil decisivo, já não joga contra o Vasco, vai jogar só dia 19. Quer dizer,
Setembro inteiro, o cara já começa jogando só no dia 19 de setembro o jogo da Libertadores. Então, assim, é muito complexo, é muito complicado. O Flamengo demorou muito, o planejamento foi muito mal feito. Quando o Marcos Braz ele usa o argumento de que o argumento que era usado de que o Flamengo não tinha contratado era mentiroso, porque o Flamengo antecipou a janela. Não antecipou a janela coisíssima nenhuma. O Flamengo dispensou e perdeu e dispensou, né? Alguns o Flamengo perdeu, alguns o Flamengo dispensou. 7 jogadores no início do ano. 7. E você contratou 3. Você melhorou o nível do elenco, sem dúvida. Você reforçou o elenco, porque, na minha opinião, De La Cruz é muito melhor do que o Everton Ribeiro. O Matias Vinha é melhor do que o Felipe Luiz de hoje em dia, né? E o Léo Ortiz é melhor do que o Pablo e o Rodrigo Caio. Ponto. Acabou. Mas ali o que você fez foram reposições. Em termos de elenco, você diminuiu o seu elenco, sabendo que teria uma temporada pesada, longa. E esses jogadores não aguentam jogar quarto e domingo sem um revezamento. Estoura jogadores. E ainda conta com a questão do treinador não conseguir encontrar um equilíbrio na equipe, acontece tudo que nós estamos vendo por um erro brutal de planejamento da diretoria. Não há o que contestar. Só que é o seguinte, cara, são arrogantes. Eles não reconhecem um erro. Um erro. Você vê, parece que desde 2019 para cá não aconteceu erro nenhum. O erro de planejamento que aconteceu lá com 45 dias de férias para o Mundial, eles não reconheceram até hoje. Nada é reconhecido. Sempre tem desculpas. Então, quando não se reconhece o erro, você não vai trabalhar para melhorá-los, né? Então, vamos seguir com o que a gente pode. Fato é de que a gente tem informações de que o Flamengo queria sim a contratação do Memphis Depay. E o Flamengo não conseguiu, porque o jogador acabou indo para o Corinthians por uma oferta maior. O Flamengo não estava disposto a pagar aquele valor. Tanto é que o Bruno Spindel, na entrevista do Alexandro, ele diz, numa mensagem muito clara ao empresário do Memphis Depay, que o Flamengo ele pode não oferecer um caminhão de dinheiro, mas se o vencimento cai num domingo, o Flamengo paga antecipado, paga na sexta. Já outros clubes não pagam. Eles prometem e não cumprem. Claramente uma mensagem para o empresário do jogador que o Flamengo queria muito. Ah, mas não é centroavante de área. Ah, mas seria mais uma opção de ataque. O Flamengo tem pouca, gente. Alguém confia no Carlinhos? Alguém acha que o Carlinhos vai performar nessa reta final? Alguém acha que o Bruno Henrique, jogando de centroavante, vai melhorar o nível técnico do Flamengo? Alguém acha que o Gabigol vai renascer das cinzas? Esse aí eu tenho até minhas dúvidas. Acho que não, tá? Mas o Gabigol é um cara imprevisível. Se botarem na cabeça dele que ele precisa, né, se dedicar e tal, em 15, 20 dias ele vai melhorar pelo menos o condicionamento. Enfim, vamos ver no que dá. Fato de que o planejamento foi pro ralo. E o Flamengo fez contatos, e segundo a imprensa italiana, né, o Di Marzio, por exemplo, que é um jornalista renomadíssimo na Itália, o Flamengo fez contato, né? E, segundo ele, o Flamengo está num processo adiantado de contratação do Anthony Martial. Só que as informações que nós temos, que nós apuramos na noite de ontem, não correspondem com as informações que o jornalista deu. O Flamengo está pesando muito esse fator que nós estamos mostrando para vocês. O número de lesões do jogador é um negócio impressionante. O jogador, já em dezembro de 2023, ele não jogou porque estava doente. Doente, não fala nem o porquê. Aí depois não esteve no plantel. Olha a quantidade de jogos em que ele aparece no vermelho. No vermelho é porque ele não jogou. Aí depois não esteve no plantel. Depois, operação. Gente, operação na virilha. O cara fez cirurgia na virilha. No final, no iníciozinho de 2024. Depois não esteve no plantel porque estava machucado 2024 inteiro. Olha isso.
todo o período de 2024 o jogador não atuou. Quer dizer, a última partida dele foi aqui no dia 9 de dezembro de 2023. Quer dizer, são 9 meses, praticamente, quase 10, sem atuar uma partida inteira. E aí a diretoria pesa isso, porque não adianta você contratar para dar uma satisfação para o torcedor e o jogador chegar aqui e ele ter que ainda passar por um processo de adaptação. E aí, pelo entendimento da diretoria hoje, pelo menos é o que nos foi passado, o Flamengo sabe que precisa contratar um atacante, mas o Flamengo vai trabalhar para contratar um atacante para um contrato de 5 anos. Um atacante que venha para resolver todos os problemas da equipe rubro-negra. Por exemplo, o novo Pedro, que não seja um jogador... O Memphis Depay se encaixava nesse perfil. Até porque o Gabigol, no final do ano, vai embora. Então você teria ali 2 anos com o Memphis Depay e contrataria mais um atacante para o início do ano. Não fechou, preferiu ir para o Corinthians, onde ele não vai receber, mas é uma decisão do atleta. E o Flamengo vai buscar, definiu já, que vai buscar um outro reforço, já trabalhando desde agora para a próxima temporada e não para essa. Então o Flamengo avalia jogadores a partir de agora, jogadores que estão empregados, inclusive em seus clubes, para começar a negociar a partir de agora e já iniciar a próxima janela tendo o jogador contratado. Essa é a informação que nós recebemos. Então, Marcos Braz definiu o substituto para o Pedro. E o substituto para o Pedro é o Gabriel. Marcos Braz participou do início da reunião em que Tite, Marcos Braz e Gabigol fizeram no dia de ontem. Marcos Braz esteve no Ninho do Urubu na apresentação do Carlos Alcaraz e logo após a apresentação, Gabigol foi chamado na sala do técnico Tite e um dos auxiliares do técnico Tite, que é o César Sampaio, vinha conversando, trabalhando a cabeça do Gabigol, logo após a lesão do Pedro, dizendo para ele que o momento é dele, que as oportunidades no futebol surgem e não são toda hora, que o jogador está em baixa, inclusive para poder se transferir para outros clubes, e que ele tem a grande oportunidade de dar a volta por cima, de renascer das cinzas. Inclusive, citou aquela expressão, né, do Gabigol, que ele coloca no livro e, inclusive, no documentário que ele faz, predestinado. Quem sabe ele, predestinado, a lesão do Pedro possa vir para que o grande predestinado seja o grande salvador da pátria do Flamengo. Eu confesso que eu tenho muitas dúvidas, eu torço muito para que isso dê certo, para que isso aconteça, mas o Gabigol é um jogador hoje isolado no elenco do Flamengo, sabe? Foi preciso a interferência do César Sampaio, do Marcos Braz e da lavagem de roupa suja do Tite com o próprio Gabigol numa conversa olho no olho no dia de hoje. Inclusive, segundo a gente apurou, o Marcos Braz participou do início da reunião, depois ele saiu e deixou os dois sozinhos, olho no olho, para poder discutir o que está errado, o que você tem a me dizer, o que você quer falar para mim. E ali lavar roupa suja, zerar tudo e começar a partir do dia seguinte de hoje, no caso, a partir de hoje, né? Com uma dedicação total. Tite disse: preciso de você. Você é o cara, você é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. E vai ser com você que nós vamos conquistar esses títulos que estão por vir. Vamos ver de que maneira o Gabigol vai receber isso. Um jogador que é muito orgulhoso. Isso pode, essa reunião, né, esse fato novo pode mexer com os brilhos do jogador e fazer com que ele comece a jogar, ou ele pode pensar e falar assim: agora que vocês estão precisando de mim, também eu vou me lixar. Eu não sei. A gente não sabe o que passa na cabeça do atleta. Eu confesso que eu estou muito em dúvida. Mas, gente, não nos resta outra alternativa a não ser acreditar. Temos que acreditar. Eu queria saber de você que está aí do outro lado. Participa, cara, é importante pra caramba, até porque até eu mesmo estou confuso. Quem você traria para substituir o Pedro? Iria na Série B
para ver algum jogador que esteja se destacando. Eu, particularmente, acompanho pouco, não sei. Iria em um desses nomes que estão sem contrato. Apostaria no Gabigol mesmo. Enfim, Bruno Henrique, Carlinhos, o que você faria? Tem gente até falando do Lohan jogando como falso 9. Ajudem, tragam soluções para que a gente possa aqui tentar juntos entender uma maneira que o Flamengo vai ter que mudar completamente a maneira de jogar. O que é mais preocupante para mim, sabe o que é? É que a maneira do Flamengo jogar, o Flamengo não encaixou. O Flamengo não encaixou nem na parte coletiva defensivamente, que é um dos grandes diferenciais do Tite, muito menos na parte ofensiva. E as jogadas do Flamengo eram o tempo inteiro, não consegue sair jogando, não consegue trabalhar a bola, era chutão para frente para o Pedro fazer o pivô. E você não vai ter mais esse jogador. Como vai viver o Flamengo a partir de então? Como vai ser? Entendeu? Então, assim, é uma preocupação enorme, uma perda irreparável e que, sinceramente, a gente não sabe de que maneira o Tite poderá montar esse novo Flamengo para esses jogos contra a Bahia, que o Flamengo já tem uma vantagem, depois Vasco da Gama e o principal jogo do ano, que é contra o Peñarol, dia 19 de setembro, aliás, dia do meu aniversário. Pelo amor de Deus, Flamengo, me dá essa alegria. É um jogo de Libertadores, é um jogo que eu fico muito tenso, é um jogo que mexe demais comigo. E justamente nesse dia eu queria muito uma grande vitória do Flamengo, uma grande atuação, quem sabe a grande atuação do ano. Torço muito para isso e acredito que você também. Então, essas são as novidades do Flamengo. O substituto do Pedro será o Gabigol. O Flamengo não trará, a princípio, claro que futebol tudo muda, mas num primeiro momento, definido ontem, o Flamengo não trará um substituto para contratar nesse momento, com as opções que tem, prefere manter o Gabriel e tentar dar ali uma injeção de ânimo para ele poder voltar e, quem sabe, ser o predestinado, ser o salvador da pátria do Flamengo. Deixe o seu comentário, não esquece de deixar o seu like e, claro, inscrever-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.